Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje que é um dia tão especial para aqueles que são Batmaníacos. Hoje é o dia que está indo ao ar, esse vídeo é o dia do Batman, né? O Batman's Day. E eu não poderia deixar de dar minha contribuição nesse dia tão importante aí para um personagem icônico da DC Comics. Ele juntamente com o Superman e a Mulher Maravilha fazem parte aí da trindade da DC. Tem uma importância enorme nesse universo e é um dos primeiros heróis a serem criados, né? Então é muito legal. É muito legal e a gente precisa conversar um pouquinho sobre esse personagem. Eu, particularmente, sempre fui mais Team Superman, né? Eu sou muito dos mocinhos, dos bonzinhos. Então eu gosto muito do que o Superman representa pra mim. Mas eu gosto também do Batman, não deixo de gostar. Aprecio muito, é um personagem que tem uma gama, né, de vilões enorme, né? Tem várias publicações. Atualmente, né? Na verdade, eu acho que quase sempre as publicações da DC foram focadas nesse personagem porque muitas pessoas realmente admiram, gostam e faz parte aí desse universo da DC tão importante, né? Um personagem muito icônico que a gente não poderia deixar de comentar aqui, né? É um dos primeiros personagens a serem criados juntamente com o Superman e a Mulher Maravilha, fazem parte dessa trindade. Ele tem uma grande importância, foi criado ali pelo Bob Kane e o Bill Finger, não podemos esquecer dele. E é um personagem que até hoje tem um grande impacto no universo DC, na cultura pop em geral. Então hoje eu trouxe aqui para vocês, eu vou trazer para vocês 5 HQs que eu acho muito interessantes deste personagem. Não quer dizer, gente, que é assim a melhor história do Batman, essa é a melhor história. Não, são algumas HQs que eu tenho aqui na minha coleção. Nessas 5 eu vou mostrar a minha história favorita do Batman até hoje. Então, é a minha opinião e são apenas algumas HQs interessantes. Não quer dizer que são as melhores, enfim, né? São as que eu realmente tenho aqui e eu quero compartilhar com vocês. 2 delas é meio que clichê batido, porque sempre está em todas as listas de todo mundo, mas que são fundamentais, não tinha como eu não mencionar. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos comentar um pouquinho sobre quais são essas 5 HQs que eu acho tão interessante. Bora lá? Então vamos lá. Eu não poderia deixar de começar esse vídeo com uma HQ que é clássica, que é uma daquelas que eu falei pra vocês, que é um clichêzão que está em todas as listas, mas que realmente eu gosto demais dessa história, que é Batman Ano 1, aqui escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo David Mazzucchelli. É uma história muito importante, é um arco interessantíssimo, onde nós temos, obviamente, o Ano 1 do Batman, né? Ele está começando ainda, ele está entendendo os problemas de Gotham, nós temos a aparição do Jim Gordon, o início dele ali na polícia de Gotham, o início do Batman, inclusive, né? Ele vai começar a fazer os seus primeiros trabalhos e é muito legal porque você vai ver um herói inexperiente, né? Um herói que está começando, um herói que está entendendo a sua cidade. Um dos personagens mais importantes, assim, de coadjuvantes também está iniciando na polícia, então meio que conta a história dos dois, tanto do Jim Gordon quanto do Batman, né? Do Bruce Wayne incorporando o Batman. E é muito legal, eu gosto muito dessa história. A arte é bem interessante, bem marcante, David Mazzucchelli, né, minha gente? Vocês já conhecem. Então, é uma história muito interessante, que está sempre em todas as listas e não tem como você não mencionar, porque realmente é uma história marcante demais e que vale a pena ser lida por todos os fãs do Batman. E quem também não conhece o personagem, essa aqui é uma boa pedida para início, né? Para você conhecer um pouquinho da história do Bruce Wayne, como ele se tornou o Batman. Então vale muito a pena você conferir. Essa segunda história também é bem marcante e acho que muitas pessoas já conhecem. Foi lançada pela Editora Abril, se eu não me engano, em 4 edições. Eu tenho inclusive o volume 4 aqui, mas foi relançada recentemente em capa cartão mesmo, que foi
Batman Veneno, é uma história bem interessante do Dennis O'Neil. Aí também tem a contribuição do Trevor Von Eelen, do Russell Brown e, claro, né, do icônico José Luiz Garcia Lopes. É uma história muito interessante aqui do grandíssimo, né, Dennis O'Neil, e que vai contar justamente o quê? O Batman, todo mundo sabe que ele não tem poderes, né? Tudo ali é o preparo, né? O tal do preparo. Ele realmente tem um preparo físico, né? Absurdo. É mestre em vários tipos de artes marciais. Então, ele tem várias habilidades, mas superpoder ele não tem. Mas nessa história é interessante porque ele acaba acontecendo um episódio que ele vai salvar uma garota e ele não consegue, e ela acaba morrendo. E isso fica marcado demais na mente dele, ele fica muito entristecido por não ter conseguido salvar a garota. Então ele começa a tomar algumas pílulas, digamos assim, de veneno, né? Que é uma composição que mais tarde, mais adiante, nós iríamos ver que era o mesmo composto que o Bane, ele também usava, né? Tomava. E é justamente o vilão que vai quebrar o grande morcegão, né? Lá na queda do morcego. E é aqui que inicia, né? A gente conhece um pouco da origem dessa cápsula, por assim dizer, né? Desse veneno que o Bruce vai começando a tomar e ele vai tendo grandes efeitos colaterais. Ele pede, inclusive, para que o Alfred o tranque, para que ele não faça coisas erradas demais, né? Ele acaba tendo super força, né? Igual o Bane. E essa força também traz consequências. Com essa força vem coisas boas, entre aspas, porque ele pode usar esse poder, mas ao mesmo tempo traz grandes consequências gravíssimas para ele. E é bem interessante, é uma história sensacional. Tem esse traço marcante demais. O José Garcia Lopes faz um trabalho lindíssimo aqui, juntamente também com o Trevor Von Eelen e o Russell Brown. É uma história que vale muito a pena você conferir. É muito interessante e que realmente é uma história que eu acho muito legal do morcego. Como eu falei, não estou trazendo para vocês as melhores histórias, mas algumas que eu acho marcante, que eu acho interessante e que vale a pena você estar conferindo. Batman Veneno é uma delas. E aí, tá gostando do vídeo? Então já deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, o que é que você tá achando do vídeo, tá gostando? E também não se esquece de inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, para você ficar ligadinho em tudo que a gente faz por aqui, tá bom? Então não deixe de se inscrever e compartilhar também esse vídeo com os amigos, tá? Que isso é muito importante pra gente. Dito isso, bora continuar o vídeo. Seguindo com a nossa pequena listinha aqui de leituras, né, de HQs do Batman, eu não poderia deixar de citar a minha HQ favorita do personagem. É uma história bem curta, bem fininha, inclusive. Está sempre tendo relançamento dela, porque realmente todo mundo gosta de ler. E que é uma história, assim, bastante marcante e que eu faço questão de reler. A cada ano, pelo menos, eu tenho que reler uma vez, porque é sensacional. E sem mais delongas, você com certeza já deve ter lido ou ouvido falar em Batman, a Piada Mortal. É isso aí, né? Do nosso queridíssimo, né? O grande mago dos quadrinhos, Alan Moore, e desenhada pelo Brian Boland, né? Essa HQ é sensacional. É a junção lindíssima da arte com a escrita, né? O Alan Moore faz um texto primoroso, bem simples, inclusive, tá? Dá para todo mundo entender tranquilamente a história. E a arte é lindíssima, lindíssima mesmo. Eu tenho essa edição de luxo, né? Capa dura. E está sempre sendo relançada porque realmente é um trabalho que merece ser sempre lembrado. E você já deve conhecer a história. Basicamente, todo mundo considera essa história sendo canônica, né? Como origem do Batman. Do Batman não, gente, perdão. A origem do Coringa, né? O seu arqui-inimigo aí. E é bem interessante porque vai trazer justamente o Coringa tentando provar que um dia ruim pode tornar uma pessoa ruim, né? Pode tornar uma pessoa boa em uma pessoa má. E é muito legal, é um texto sensacional, traz algumas sacadas muito interessantes.
você já deve conhecer a história, né? Tem uma arte lindíssima do Brian Bolland. Eu gosto demais. Um final maravilhoso, porque ele deixa em aberto. Que eu já comentei, inclusive, isso lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá, @olamundogeek. Vou deixar na descrição aqui para você ir lá me seguir. E eu já comentei essa HQ por lá. E eu fiz essa comparação, porque realmente lembra um pouco Machado de Assis, né? Quando ele faz o final de Dom Casmurro, né? Onde a gente não sabe o que aconteceu realmente. A gente vê um ponto de vista apenas, né, do Bentinho e tal. E tem aquele final em aberto, e aqui a gente também tem um final em aberto muito interessante, muito legal. E é uma das histórias que realmente tá sempre comigo quando alguém pede para recomendar alguma leitura do Batman. Eu sempre falo essa HQ porque realmente é sensacional. Se você nunca leu, procure ler, tá? Porque vale muito a pena. Você vai conhecer um dos personagens mais icônicos dessa lista gigante de vilões do Batman. Esse daqui é o principal e você precisa conhecer. Então vale muito a pena. Leia essa história, leia. Algumas das histórias mais comoventes e mais assim também impactantes do universo DC, de alguns personagens importantíssimos desse universo, estão compilados hoje em uma coletânea de histórias. E para mim é uma coletânea de histórias em capa dura muito linda, que saiu em vários fascículos na época da Abril. Inclusive eu tenho uma aqui, mas a Panini relançou em uma edição capa dura lindíssima e que tem uma história do Batman que eu acho sensacional. E eu não podia deixar de mostrar para vocês, que é os maiores super-heróis do mundo, né? Aqui a edição do Paul Dini, a escrita do Paul Dini, né? O roteiro e os desenhos do magnífico Alex Ross. Para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelos desenhos dele, eu sou mega ultra fã, então eu não podia deixar de mostrar para vocês. Essa daqui é uma das edições, uma das maiores, eu acho que é a maior edição que eu tenho aqui na minha coleção, né? Questão de tamanho, é bem grande. Já para favorecer, né, a arte do Alex Ross. E nós temos aqui, eu tô marcando aqui com o dedo, a história do Batman, se eu não me engano é Justiça o nome. Eu não tô lembrada agora, gente, perdão. Mas é uma história bem legal, ele está em Gotham novamente. Nós temos um vislumbre do passado do herói, né, quando seus pais são mortos naquele beco do crime, e ele vai se tornar o Batman, né? Aqui, ó, Guerra ao Crime é o nome da história, Batman Guerra ao Crime. E é uma história sensacional, ele vai realmente fazer o que ele sabe fazer de melhor em Gotham, né? Realmente combater os criminosos, mas de uma forma bem pé no chão. Todas as histórias aqui que são contadas nesse compilado, nessas histórias, elas realmente são histórias mais pé no chão, tentando resolver problemas reais, problemas que poderiam acontecer no nosso mundo real. Então é por isso que me chamam bastante atenção todas as histórias, não apenas a do Batman, mas todas as demais histórias. Tô tentando ter cuidado aqui para mostrar para vocês as imagens, que são lindíssimas, né, gente? A arte do Alex Ross é sem palavras. Então é uma história muito interessante, o Batman tentando resolver os problemas como Batman e como Bruce Wayne também. Então é uma história bem comovente. É uma história que não é bem um HQ, é mais um livro ilustrado, né? Nós temos os balões aqui e a arte, mas que vale muito a pena conferir, porque é uma história que traz um pouco do que seria o mundo real, né? De como combater o crime no mundo real. Então, para mim, essa daqui é uma indicação que não poderia faltar, então não deixe de ler. Se você achar por aí, né, a versão da coletânea grande, eu tenho da Mulher Maravilha, pretendo ter as demais, que eu gosto demais do Alex Ross, e pretendo ter as outras da Abril. E se você achar por aí, ou quiser o compilado, que vale muito a pena, todas as histórias, não se arrependa, não é de se arrepender, você pode comprar, que você vai gostar desse encadernado, que é muito legal,
tem histórias bem interessantes, inclusive essa do Batman que eu mostrei pra vocês. Então, vale muito a pena ler. Não deixe de ler. E por último, mas não menos importante, eu queria trazer algo diferente. Acho que algumas delas já eram meio que previsível aqui na lista. Eu queria trazer algo diferente, então eu peguei uma revista que eu tenho aqui também, da editora Abril, e é uma Elseworld, né? Eu adoro esse tipo de história, né? O What If e o Elseworld eu adoro. Acho muito legal que você pode trabalhar, né, com esses personagens, esses super-heróis, todas as variáveis que tem. Então eu gosto muito, sempre que eu acho por aí em sebo, ou então realmente algum capa dura, como Entre a Foice e o Martelo, né, do Superman, eu estou comprando porque realmente eu gosto desse tipo de história. E essa daqui do morcegão, né, a última, mas não menos importante, é Super-Homem Morcego de Aço. Olha que legal. Morcego de Aço, escrita por J.M. DeMatteis, que todo mundo já conhece, né, inclusive pela Liguinha, né, e o Eduardo Barreto. São os dois que fazem essa edição aqui do Super-Homem Morcego de Aço. Tá aqui no plastiquinho, né, porque eu guardo no plástico, tá, gente? Não vou abrir aqui pra vocês. Mas do que se trata, né? O Elseworld é como se o Superman fosse parar em Gotham. Em vez de da sua nave ir para o Kansas, acaba sendo achada em Gotham, especificamente na mansão dos Wayne, e o seu pai e a sua mãe vão criá-lo ali, vão crescer, ele vai crescer com esses pais, e é bem interessante porque nós vemos a história do Superman no ambiente do Batman. É bem legal isso, essa troca. Eu acho que seria bem legal também se fosse o contrário que acontecesse, pra gente ver os dois tipos de história, e é muito legal. O roteiro do DeMatteis é bem interessante, o desenho do Eduardo Barreto é sensacional, e é uma história bem legal porque você vai ver justamente os traços do Super-Homem no Batman. Então, assim, realmente é quase que uma amálgama, sabe? E muito legal. É uma história bem interessante que mostra um pouquinho como seria a origem do Superman, se ele tivesse caído em Gotham, se ele tivesse sido criado por Thomas e Martha Wayne, né? Como teria sido, né? Como ele seria um pouco diferente, a sua personalidade seria diferente. Então, é muito legal, bem legal. E é uma história que eu gosto demais. Eu já fiz resenha dela também lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você acompanhar, para você ir lá dar a sua curtida lá no post. Ficou bem legal também. Então, essa daqui é a minha quinta e última indicação, né? Morcego de Aço. Se você achar por aí, não deixe de pegar porque é uma história sensacional. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Eu quero saber de você. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua história favorita do Batman, porque eu gosto de várias, inclusive uma que ficou fora dessa listinha, mas que é um clássico dos clássicos, que é essa daqui, né? Cavaleiros das Trevas. Muita gente gosta dessa história, né, do Frank Miller. Não é uma das, assim, lá vem a polêmica, né? Não é a minha favorita do Batman, mas é uma história muito importante que marcou muito o universo dos quadrinhos, não só do Batman, né, mas no universo dos quadrinhos de super-heróis em geral. Então é uma HQ muito importante que eu faço questão de ter aqui na minha coleção e que é bem interessante também, vale a pena a leitura. Já tá aí feita também a dica extra aí, né, a menção honrosa. E eu quero saber de você qual é a sua HQ favorita do Batman. Me diz aí nos comentários, eu quero saber. Quero conversar um pouquinho com você para saber qual é essa sua edição favorita. E nos vemos no próximo vídeo, tá? Não deixe de se inscrever, deixe de dar o like. Você fez isso já? Já fez isso? Não? Então vai lá, deixa o like, comenta, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e nós vamos ficando por aqui. É isso aí.